Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser sobre os maiores artilheiros de todas as seleções, de todos os tempos, de todas as seleções possíveis, desde que começou o futebol até os dias de hoje. Eu vou trazer aqui para vocês sobre esses artilheiros. Então se você é novo no canal aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha para ajudar você no canal e não esquece o like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, começando o vídeo aqui então. Em 22º na lista dos artilheiros pelas seleções, a gente tem, pra mim, na minha opinião, um dos maiores jogadores africanos. Africanos quer dizer do continente africano, não porque é da África do Sul, mas sim do continente africano. Pra mim, é um dos maiores jogadores africanos da história do futebol, que é o atacante Didier Drogba, que é ídolo no Chelsea, ídolo também no Galatasaray. Ele chegou a disputar 3 Copas do Mundo pela Costa do Marfim e 5 vezes a Liga das Nações Africanas. É como se fosse a Eurocopa e a Copa América aqui pra gente. Ele possui um total de 65 gols em 104 jogos pela Costa do Marfim. E cara, o Didier Drogba, ele jogou na década de 2000 ali, mais ou menos, um pouco antes de 2000 também, um pouco depois de 2000, mas ele foi realmente muito bom na Costa do Marfim e também foi muito ídolo no Chelsea. O primeiro a gente tem o atual melhor jogador do mundo pela seleção da Polônia, que todo mundo sabe quem é, que é o Robert Lewandowski. Ele já vem fazendo ótimas temporadas já de artilharia, e ele é o maior artilheiro da história da seleção polonesa. E cara, ele no Bayern de Munique não tem nem o que falar do cara. Ele pela seleção polonesa, ele tem 66 gols em 117 jogos. É quem está conduzindo essa geração da Polônia. Jogou a última Copa do Mundo, acabou não indo muito bem, acabou caindo na fase de grupos, mas conseguiu levar a Polônia de volta a uma Copa do Mundo, algo que foi um feito muito grande para a seleção da Polônia, que a gente sabe que não tem uma tradição tão grande no futebol, mas o Lewandowski está conseguindo meio que ir conduzindo a Polônia para os melhores caminhos. A gente tem o atacante Robbie Keane pela seleção da Irlanda, ele que fez praticamente boa parte da sua carreira jogando pela Inglaterra, jogou no Liverpool, jogou no Tottenham também, jogou na Inter de Milão, eu acho, lá da Itália. E cara, ele é o maior artilheiro da história da seleção da Irlanda. Inclusive chegou a jogar uma Copa do Mundo pela Irlanda, acho que foi a de 2002. E ele, cara, ele foi, acho que muitos dizem, eu também acho que ele é o maior jogador da história da seleção da Irlanda. E ele possui um total de 68 gols em 146 jogos. O Robbie Keane, como eu disse, que é um dos maiores artilheiros da história do futebol, um dos maiores jogadores da seleção da Irlanda também. Bom, em 19º a gente tem o atacante Carlos Ruiz pela seleção da Guatemala. Ele fez boa parte da sua carreira jogando nos Estados Unidos, jogando acho que pelo Los Angeles FC e jogando pelo FC Dallas, todos dos Estados Unidos, e ele fez praticamente boa parte da sua carreira lá. Pela seleção da Guatemala, o Carlos Ruiz, que recentemente se aposentou, não lembro em que ano, mas se aposentou recentemente, ele possui um total de 133 jogos, com 168 gols marcados pela seleção da Guatemala. No 18º a gente tem um dos maiores jogadores da história do futebol para muitos, que jogou na década de 70, que é o atacante, o Gerd. Acho que não pode nem ser considerado atacante, jogava tanto no meio campo, jogava no ataque também, que é o Gerd Müller, que para muitos é um dos maiores jogadores da história do futebol e um dos maiores da seleção da Alemanha também. Ele chegou a disputar a Copa de 70, mas acabou ficando em terceiro, quando tinha aquela divisa, né, da Alemanha, tal, todo esse tipo de coisa. Ele jogava pela Alemanha Ocidental. Ele chegou a disputar a Copa de 70, ficando em terceiro lugar. Mas na outra Copa, na Copa seguinte, 74, acabou sendo campeão da Copa de 74 e também um dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. E cara, os números dele impressionam. São 62 jogos com 68 gols, ou seja, o cara tem mais gols do que propriamente jogos, só para você ver a qualidade que o Gerd Müller tinha. Em 17º a gente tem um jogador da seleção do Egito, que é o Hossein Hassan. O Hossein Hassan acabou jogando um bom tempo na Europa também, disputou acho que 5 ou foram 7 vezes a Copa da Liga das Nações Africanas, disputou também uma Copa do Mundo em 1990, o Egito, eu não lembro como foi a campanha do Egito, mas acabou disputando a Copa de 1990, e o Hassan tem um total de 169 jogos com 70 gols, eu ia falar 170 gols, recapitulando, 169 jogos e 70 gols marcados. Ele acabou se aposentando em 2006, que foi quando ele conseguiu ganhar o título da Liga das Nações com a seleção do Egito, então conseguiu dar como posso dizer, deu um título para
para a seleção do Egito pela Liga das Nações Africanas. Em 16º a gente tem outro jogador africano, que é o Ster John. Ele jogou pela seleção de Trindade e Tobago, o maior artilheiro africano pela CONCACAF. CONCACAF, para quem não sabe, é a liga, como se fosse a Conmebol pra gente, como se fosse a UEFA lá na Europa, é a liga do continente. Acho que pode ser esse nome, é a Confederação do Continente, vamos colocar desse jeito. Ele é o maior artilheiro dentre os jogadores africanos de toda a história. Ele possui 70 gols em 115 jogos pela seleção de Trindade e Tobago. Inclusive ele chegou a jogar uma Copa, acho que foi a Copa de 2006, deixa eu confirmar. Chegou a jogar a Copa de 2006, mas acabou passando em branco pela seleção de Trindade e Tobago, não conseguiu fazer nenhum gol. Mas também jogou um bom tempo pela Premier League, jogando pelo Sunderland e jogando pelo Birmingham também. Em 15º a gente tem um jogador da Tailândia, que eu vou tentar falar o nome. Piapong Pueon. Piapong Pueon, pela seleção da Tailândia. Ele é o segundo maior artilheiro da seleção da Tailândia, já vou falar o primeiro aqui pra vocês. Mas, cara, ele é um dos maiores jogadores da história da seleção tailandesa. Ele possui um total de 70 gols em 100 jogos disputados pela seleção da Tailândia. Ele fez boa parte da sua carreira no time Royal Thai Air Force. Nossa, tá osso, hein? Jogou pelo Royal Thai Air Force. Esse time aí, eu não conheço esse time, então, né, não posso dizer muita coisa como é o campeonato, como é o time, então, mas ele é um dos maiores artilheiros da seleção da Tailândia. Em 14º a gente tem o Lionel Messi nessa lista. O Messi ainda não conseguiu nenhum título pela seleção da Argentina, já acumula 3 vice-campeonatos, 2 da Copa América e 1 da Copa do Mundo, apesar dele ter as Olimpíadas no currículo, não tem nenhuma Copa do Mundo e nenhuma Copa América, muitas vezes é contestado por causa disso, muitas vezes muitos argentinos até não gostam dele, mas acho um pouco injusto isso, mas os argentinos são argentinos. O Messi acabou passando a marca do Gabriel Batistuta, um atacante que jogou pela seleção argentina, jogou muito tempo na Itália também. O Batistuta acabou ficando para trás com o Messi em 2016 e o Messi agora possui um total de 71 gols em 140 jogos pela seleção da Argentina. Em 13º a gente tem o maior artilheiro da história de todas as Copas do Mundo, que é o Miroslav Klose. Desculpa, ele acabou passando a marca do Ronaldo em pleno 7-1, em pleno Mineirão, em plena Copa do Mundo aqui no Brasil, lá no 7-1, um dos dias mais sofridos da minha vida, mas fazer o quê, né? Passamos esse vexame. Mas o Miroslav Klose também passou o Gerd Müller, que também já passou por essa lista, ele acabou passando o Gerd Müller. E o Klose é o maior artilheiro da seleção da Alemanha, possuindo um total de 71 gols em 137 jogos. Inclusive ele já se aposentou e acho que está trabalhando como técnico da base do Bayern de Munique. Bom, em 12º, agora sim, nós temos o maior artilheiro da história da seleção da Tailândia. O nome dele eu não consegui nem decorar, mas eu vou ler aqui para vocês. Que é Kiatsuke Senamuang. Pela seleção da Tailândia, ele possui um total de 71 gols em 134 jogos. Inclusive ele conseguiu ser um ótimo jogador, inclusive também conseguiu ser técnico da seleção da Tailândia. Parou em 2017, mas começou acho que em 2011 mais ou menos, então ele foi treinador, acho que chegou até a trabalhar na direção, alguma coisa assim da Tailândia, mas foi técnico da seleção da Tailândia e é o maior artilheiro da seleção tailandesa. Bom, em 11º a gente tem o maior atacante da história da seleção da Arábia Saudita, que é o Mahed Abdullah. Ele possui um total de 71 gols pela seleção da Arábia Saudita, com um total de 116 jogos. Ele atuou por um único time, que foi o time do Al Nassr, lá também da Arábia Saudita, e conseguiu disputar, inclusive era capitão na Copa de 94, que foi quando a Arábia Saudita conseguiu disputar a Copa. Em 10º a gente tem um atacante da seleção do Malawi, que o nome dele é Kina Piri. Ele possui um total de 71 gols, com 115 jogos. É o maior artilheiro da história da seleção do Malawi. Não conheço muito desse cara, não sei por qual clube o cara jogou. O Malawi acho que não disputou nenhuma Copa do Mundo, não sei se na história, mas recentemente acho que não disputou nenhuma, então não tenho muita informação sobre esse cara, mas é um dos maiores artilheiros da história das seleções. Em 9º a gente tem um jogador da seleção do Kuwait, que eu desconfio levemente que tem um grau de parentesco com aquele atacante lá da seleção da Arábia Saudita, porque o nome é igual. Ó, é Bassar, tá, aí é até diferente, mas aí o outro nome é Abdullah também. Só que a diferença é que ele possui um total de 75 gols com 133 jogos.
Ele chegou a disputar também 3 Copas Asiáticas pelo Kuwait e também chegou a disputar as Olimpíadas de 2000 em Sydney. Não acabou tendo nenhum título muito grande na sua carreira pela seleção, mas marcou história, inclusive aparece nos livros de recordes também, como nos livros de recorde de artilheiros, inclusive também está na lista em nono colocado pela seleção do Kuwait. Pela seleção da Hungria, a gente tem o Franco Kocsis, acho que é assim que fala, não é Franco, é Sandor Kocsis pela seleção da Hungria, com um total de 68 jogos, com 75 gols. Muitos vão pensar, e o Puskás? O Puskás está nessa lista, mas pela seleção da Hungria também, o Kocsis jogou muito na década de 50. Muitos só lembram do Puskás, mas o Kocsis também foi um dos principais nomes pela seleção da Hungria. Inclusive chegou a jogar pelo time do Barcelona, onde marcou época também, pelo time do Barcelona nos anos 50. Poucos lembram dele, mas ele também está nessa lista, inclusive o Puskás vai aparecer daqui a pouco para vocês. Bom, em sétimo a gente tem o maior jogador da história do futebol, sem a mínima discussão, sem parênteses para dizer, aí o tal jogador... Não, esquece, não tem essas ideinhas não, demorou? É o Pelé. O Pelé foi o Pelé. O cara marcou mais de 1000 gols na carreira, sem discussão. Pelé possui um total de 77 gols em 91 jogos. Inclusive, atualmente é o maior artilheiro da seleção da seleção brasileira, desculpa. Acho que depois vem o Neymar, inclusive está com 70 e poucos gols já. Inclusive já passou o Ronaldo, já passou o Romário, já passou o Zico também. Está chegando perto do Pelé, mas o Pelé possui muitos gols também. Sexto, a gente tem um jogador da seleção do Iraque, que é o Hussein Saed. Ele possui um total de 78 gols em 137 jogos. Ele jogou pelo time do Al-Talaba, acho que é assim que fala. Não, Al-Talaba, desculpa, jogou por esse time. Inclusive chegou a jogar numa Copa do Mundo, chegou a jogar a Copa de 86 pela seleção do Iraque. Ele disputou 3 Olimpíadas, a Olimpíada de 80, 84 e de 88 também. Tem umas posições atrás que eu disse que um outro jogador, esqueci o nome dele, era o maior artilheiro da história da seleção, dentre as seleções africanas. Bom, eu estava errado, porque em quinto colocado temos o maior artilheiro da história das seleções africanas. Godfrey Chitalu pela seleção da Zâmbia. Ele possui um total de 79 gols em 108 jogos. Cara, fez muitos gols pela seleção da Zâmbia, inclusive estava fazendo a transição para ser treinador logo que acabou pendurando as chuteiras, mas infelizmente acabou falecendo em 93 por um acidente de voo pela seleção da Zâmbia, onde ele foi um dos falecidos naquele voo. Então, né, vamos prestar uma homenagem pro cara. Bom, em quarto, pela seleção do Japão, a gente tem o Kenichiro Kamamoto, que possui um total de 80 gols em 84 jogos. Ele jogou mais ou menos na década de 60 e 70, jogou entre 1964 e 1972. Ele acabou jogando só pelo time do Samurai Blue nessa década, né? Nesse meio termo de 62 ao começo da década de 70, e é o maior artilheiro asiático na lista. Bom, em terceiro, agora sim, a gente tem o Puskás. O Puskás, para quem não sabe, foi o maior jogador da história da seleção da Hungria, jogando na seleção da Hungria entre 50 e 60 também, mas acabou dando um BO por causa que ele jogava pelo Real Madrid. A seleção da Espanha acabou pegando ele para jogar pela seleção da Espanha, mas acabou não indo muito bem. Inclusive, pela seleção da Hungria, ele possui um total de 84 jogos, 84 gols em 89 jogos. Ele chegou a ganhar também pelo Real Madrid, por isso que ele acabou sendo chamado para jogar pela seleção da Espanha. Acho que foi 5 ou foram 4 vezes campeões da Champions League pelo Real Madrid, marcando tanto no Real Madrid, tanto na seleção da Hungria. A gente tem o Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa, maior artilheiro da história da seleção portuguesa, com um total de 103 gols em 173 jogos pela seleção portuguesa. Inclusive, acho que provavelmente vai aumentar essa marca e acho que consegue até bater o primeiro colocado da lista. Não preciso nem dizer o que o Cristiano Ronaldo fez na carreira, é que todo mundo conhece o cara. Bom, em primeiro a gente tem um atacante pela seleção do Irã, que é o Ali Daei, que ele possui um total de 109 gols, por isso que eu acho que o Cristiano Ronaldo vai passar ele, porque já está próximo dessa marca. E o Daei acabou se aposentando. Ele possui um total de 109 gols em 149 jogos. Ele possui o maior recorde de gols dentre as seleções. Inclusive chegou até a fazer sucesso internacional, jogando até no Bayern de Munique. Ele jogou na década, nos anos 90 e também anos 2000, que a carreira dele durou de 93 a 2006. Ô Milhouse, dá a tua opinião aí sobre os artilheiros. Meu, tem um monte de cara aí, meu, que eu nunca nem ouvi falar, meu, mas fez um monte de gol, tem cara aí de mais de 100 gols, meu. Cara, eu não imaginava isso não, hein, meu. A gente olha só para os grandes jogadores, das grandes seleções, só sabe olhar para esses caras, mas
Também tem outros jogadores de outras seleções menos conhecidas, vamos dizer assim, mas os caras também fizeram muitos gols. A gente viu aí o cara o primeiro colocado aí da seleção do Irã, cara, o maluco tem quase 110 gols na carreira, óbvio, se aposentou, mas, brother, é muita coisa pra pôr um cara só numa seleção, irmão. Então, cara, a gente tem que valorizar mais esses caras aí que a gente normalmente esquece. Bom, gente, você no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha para ajudar você no canal. E não esquece do like também, demorou? Então, grande abraço para vocês, falou e fui.